Olá pessoal, sou o seu professor de Física e hoje vamos falar de mudança de estado físico. Creio que vocês já ouviram falar que tudo no universo pode ser encontrado em três formas diferentes: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Essas são três formas diferentes para vocês encontrarem as coisas, que são o que nós chamamos de estado físico da matéria. Os cientistas perceberam que esses três estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, não são os únicos do estado da matéria. Nós temos mais três tipos de estados físicos da matéria. Vamos conhecer um a um? Então vem comigo. If I go stronger, what if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? Na prática, temos outras três. O primeiro é o plasma, que é um gás com altíssimo grau de ionização, vamos se dizer assim, ou seja, é um gás com muito carga elétrica. Existe o quinto estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein, onde trabalhamos com temperaturas extremamente baixas. E o sexto estado, que é o condensado de fermiônico. Aqui nós trabalhamos muito na física quântica, certo, pessoal? Embora existam 6 estados físicos da matéria, neste nosso curso nós vamos trabalhar apenas com os 3 estados físicos da matéria. Ou seja, o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Vamos trabalhar somente com esse. E o nosso primeiro objetivo aqui é nomear as possíveis transações de um estado físico para o outro. Primeiramente, a transição do sólido para o estado líquido é o que nós chamamos de fusão. Um exemplo clássico disso aqui seria se você colocasse uma barra de chocolate exposto ao sol. Outro exemplo seria um cubo de gelo do qual ele vai derreter, não é isso mesmo? Nós temos ainda a passagem desse estado líquido para o estado sólido. Passagem essa conhecida como solidificação, certo? Naturalmente, a solidificação é um processo inverso da minha fusão, bem simples assim. Na solidificação, nós temos a transição do estado líquido para um estado sólido. Temos ainda a transição do estado líquido para um estado gasoso, que é a transição onde, erroneamente, ela é chamada, pessoal, de evaporação. O nome correto é vaporização. Entendeu? Você entendeu, velho? A evaporação é um tipo de vaporização. Melhor dizendo, a vaporização é um tipo de transição do estado líquido para um estado gasoso, porém ela acontece de uma forma mais lenta, né? Então, um exemplo bem clássico aqui, bem bacana, seria como se fosse a roupa de um varal, um copo com água, bem simples para vocês entenderem. Enche um copo com água e de um dia para o outro, vá nesse copo, veja o volume que contém nele. Praticamente vai estar ao mesmo volume que o dia anterior. Por outro lado, retorne depois de uma semana. Você vai conseguir, mesmo que seja pequeno, você vai conseguir ver que não é o mesmo volume. Depois de um mês, 2 meses, ou seja, depois de um ano, com certeza você vai chegar lá e não vai ver nada do volume daquela água que estava neste copo, pois ele sofreu esse processo que nós chamamos de evaporação. Ou seja, a evaporação
é um processo da vaporização que acontece de uma forma lenta. Por outro lado, nós temos também aqui a ebulição. A ebulição já é uma passagem de um estado líquido para um estado gasoso, mas de uma forma mais rápida, vamos se dizer assim. É uma passagem essa, né, conhecida como ebulição. É de uma forma mais acelerada em relação ao processo de evaporação. E por último, nós temos aqui a calefação, que é uma passagem quase instantânea de um estado líquido para um estado gasoso. Um exemplo seria quando uma água cai sobre uma chapa quente, né? Você vê instantaneamente aquela passagem do líquido para o estado de vapor. Portanto, que isso fique bem claro para vocês, a vaporização não é a mesma coisa que evaporização. Ou seja, a evaporização é um dos estágios da vaporização. Melhor dizendo, a vaporização ela ocorre por 3 estágios: a evaporização, a ebulição e a calefação, ok? Fique bem claro isso para vocês. Nós temos ainda a passagem do estado gasoso para um estado líquido. Passagem essa que é conhecida como condensação ou liquefação, onde são 2 nomes diferentes dados ao mesmo processo de transição, ok? Essa transição do meu estado gasoso para um estado líquido. E um exemplo bem clássico, bem legal mesmo, seria a chuva, né? E nós podemos ter ainda uma passagem direta, que é do estado sólido para um estado gasoso, e sem passar pelo estado líquido. E o nome desse processo é chamado de sublimação. Um exemplo seria a bolinha de naftalina. Se você deixar ela num cantinho aí da sua casa e voltar depois de um mês, elas vão ter sumido. E a explicação para isso é que ela vai gradativamente passando do estado sólido para um estado gasoso, sem passar por um estágio intermediário, que é o estado líquido. Outro exemplo de sublimação é o gelo seco. Ele também tem esse processo, né? O gelo seco nada mais é do que um dióxido de carbono, CO2, no estado sólido e, consequentemente, ele sublima no ambiente, ou seja, soltando aquela fumacinha que vocês vêem nesses copos e etc. Isso é uma passagem do estado sólido para um estado gasoso. Existe também uma possibilidade de acontecer a passagem através do gasoso para um estado sólido, o inverso aí, certo? E esse nome é chamado de processo de sublimação ou resublimação. Também são 2 nomes para o mesmo fenômeno. Então, toda substância para mudar o estado físico para o outro, ela necessita, no caso, absorver ou liberar calor para o ambiente, não é isso mesmo? Então, quando as substâncias ela muda de um estado físico, e vamos se dizer que seja do estado sólido para um estado gasoso, o nome dessa passagem, dessa substância, da qual ela está absorvendo o calor do meio do qual esse processo, nós chamamos ele de endotérmico. Por outro lado, a substância muda de estado gasoso para um estado sólido, ele tem que liberar energia, calor para o meio externo, para fora, não é isso? E quando isso acontece, essa passagem do gás para um estado sólido, essa passagem nós chamamos de exotérmico. Este processo está relacionado com uma importante forma técnica
em regulação do nosso corpo, que é a produção de suor. Quando a temperatura do nosso corpo começa a subir e o nosso corpo começa a produzir esse suor, e esse suor, quando ele fica sobre a nossa pele, a nossa superfície, ele começa a evaporar. E nesse processo de evaporação, ele rouba a energia do nosso meio, pois se trata de um processo endotérmico, ou seja, ele absorve calor do meio, onde se encontra para evaporar, não é isso mesmo? E evaporar, ou seja, carregar essa energia que ele absorveu, ele evita que a temperatura do nosso corpo aumente. Então a produção de suor é extremamente importante por esse motivo, porque quando o suor evapora, ele absorve calor do meio, fazendo com que a temperatura do seu corpo não suba demais e que ele fica dentro dos seus limites estáveis, vamos se dizer nesses termos. Outra coisa importante é que qualquer mudança de estado físico, desde que seja uma substância pura, a temperatura dessa substância ela não vai subir e nem descer. Melhor dizendo, a temperatura dessa substância ela será constante. Isso nos leva a uma dica que quando a água está em ebulição, ou seja, está acontecendo uma passagem de um estado líquido para um estado gasoso, a sua temperatura mantém-se constante. Então isso significa que quanto mais calor você oferecer à água, de tal forma que a temperatura não vai mudar. Vou dar um exemplo bem extremamente assim diferente da situação que nós vivemos. Uma coisa atípica, por uma situação hipotética. Você pode explodir uma bomba atômica embaixo dessa água que está sofrendo, né, esse aquecimento, que ela não vai aumentar. A única coisa que pode acontecer é a aceleração dessa passagem do líquido para o gasoso em um tempo menor. Mas a temperatura não muda. Vendo que legal? Será que é só eu que bebo? Pessoal, isso é o que eu tenho para falar com vocês sobre mudanças de estado físico. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, pois isso é muito importante para o nosso canal. Divulgue essa aula, outras que nós temos, ou melhor dizendo, divulgue o nosso canal para outras pessoas, para que ele possa crescer. Lembrando que toda semana tem uma aula nova. Meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.